Era uma noite comum de julho no interior do Rio Grande do Sul. Por volta das 6h25 da tarde, moradores das cidades de Giruá, 7 de setembro e Senador Salgado Filho olharam para o céu e viram algo que não deveriam estar vendo naquela região. Um funil escuro descendo das nuvens, girando, destruindo tudo o que encontrava pela frente. Em minutos, telhados voaram, árvores caíram, pelo menos 7 pessoas ficaram feridas. E o mais assustador não foi a destruição em si, foi o fato de que ninguém viu aquilo chegar. O radar da Defesa Civil não conseguiu captar a rotação perto do solo a tempo, porque o feixe mais baixo do equipamento estava alto demais para pegar o fenômeno naquela distância. Um tornado inteiro se formou, atacou e sumiu, e a tecnologia que deveria proteger a população simplesmente não viu. Se você acha que isso foi um caso isolado, espera só. 10 dias depois, no dia 8 de agosto, um tornado atingiu a cidade de Piraí do Sul, no Paraná, destruindo 20 casas na zona rural em questão de minutos. O CIMEPAR, o Sistema de Meteorologia do Estado, confirmou o fenômeno depois de analisar vídeos enviados por moradores. E o mais chocante, esse foi o 10º tornado registrado no Paraná só em 2026. 10º, em um único estado. No mesmo dia, outro possível tornado pode ter atingido a cidade de Candói, destruindo mais 8 casas e galpões rurais. Esses não são eventos aleatórios. Até julho de 2026, o Brasil já havia registrado 81 tornados, e especialistas acreditam que o país pode superar o recorde de 2025, quando foram contabilizados 92. Isso significa que, neste exato momento, o Brasil está se aproximando de virar o segundo país do mundo com mais tornados registrados, atrás apenas dos Estados Unidos. Pausa um segundo para pensar nisso. O país do carnaval e das praias tropicais competindo com o Tornado Alley americano. Então a pergunta que todo mundo devia estar fazendo é: por que isso está acontecendo bem agora? Para entender, primeiro precisamos entender como um tornado nasce. Ele não surge do nada. Ele nasce dentro de um tipo específico de tempestade chamada supercélula. Uma supercélula é uma tempestade gigante e organizada, que pode durar até 6 horas e percorrer centenas de quilômetros. Formada quando existe muita instabilidade na atmosfera, muita umidade disponível e, principalmente, um forte cisalhamento do vento, ou seja, uma diferença grande na velocidade e na direção dos ventos conforme você sobe na atmosfera. Essa diferença de velocidade faz com que o ar suba girando, formando uma espécie de coluna rotativa dentro da nuvem chamada mesociclone. Na maioria das vezes, esse giro fica lá em cima, no meio da tempestade, mas em certas condições, ele desce, se afunila, toca o solo, e aí você tem um tornado. E é exatamente essa combinação de ingredientes que a região Sullivan do Brasil está recebendo em doses cada vez maiores. A explicação geográfica é praticamente perfeita para o desastre. É ali, principalmente perto da tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, que o ar quente e úmido vindo da Amazônia encontra de frente o ar frio que desce da Patagônia. Esse choque entre duas massas de ar completamente diferentes intensifica os ventos em altitude e cria o ambiente perfeito para tempestades rotativas, o combustível ideal para supercélulas e tornados. E aqui entra a peça que está deixando esse cenário ainda mais intenso, o El Niño. Você provavelmente já ouviu falar dele quando o assunto é seca ou chuva em excesso, mas poucas pessoas sabem que ele também está diretamente ligado a esse aumento de tornados. O El Niño, sozinho, não cria um tornado. Nenhum fenômeno climático de larga escala faz isso diretamente. O que ele faz é mudar a configuração da atmosfera inteira, deixando o ambiente muito mais favorável para tempestades severas. Durante episódios de El Niño, aumenta a frequência de frentes frias, aumenta o transporte de umidade vindo da Amazônia e aumenta a formação de áreas de baixa pressão. 3 ingredientes que, juntos, elevam demais a probabilidade de tempestades organizadas se formarem. Meteorologistas já vinham alertando. Com o El Niño forte atuando em 2026, era esperado mais tornados no sul do país. E a realidade confirmou o alerta, com força total. E tem um detalhe ainda mais preocupante. Especialistas apontam que está crescendo também a possibilidade de fenômenos raros, como microexplosões atmosféricas, principalmente no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, no Mato Grosso do Sul e na metade sul de São Paulo. Ou seja, essa não é uma onda passageira, é uma mudança de padrão que os cientistas estão monitorando de perto.
Só que, claro, quando um fenômeno começa a acontecer com essa frequência e essa intensidade, as teorias alternativas não demoram a aparecer. E uma das mais repetidas nas redes sociais brasileiras, principalmente depois das chuvas fortes no Rio Grande do Sul, é que por trás de tudo isso estaria um projeto chamado RAARP. O RAARP existe de verdade. A sigla significa Programa de Pesquisa da Aurora Ativa de Alta Frequência e é um programa de pesquisa financiado pela Força Aérea dos Estados Unidos, pela Marinha Americana e pela Universidade do Alasca. Ele usa um conjunto de antenas para estudar a ionosfera, a camada mais alta da atmosfera terrestre. E é justamente por ser um projeto militar, com um nome que soa saído de filme de ficção científica, que ele virou o alvo perfeito de teorias da conspiração. A versão mais famosa diz que o RAARP teria a capacidade de aquecer seletivamente partes da ionosfera, alterando a pressão atmosférica e, com isso, controlando furacões, tempestades e tornados, como uma verdadeira arma climática. Tem gente que vai além e afirma que o mesmo sistema poderia provocar terremotos e erupções vulcânicas em pontos específicos do planeta. É uma teoria e tanto, não é? O problema é que ela esbarra na física. Segundo o próprio site oficial do projeto, o controle do clima pelo RAARP é fisicamente impossível, porque as ondas de rádio que o sistema transmite não são absorvidas nem na troposfera, nem na estratosfera, que são exatamente as duas camadas da atmosfera responsáveis por produzir o clima da Terra. Em outras palavras, o RAARP simplesmente não opera na parte da atmosfera onde tempestades e tornados se formam. O alcance das antenas é limitado a uma área específica da camada mais alta da atmosfera, sem poder nenhum de causar mudanças de temperatura, de radiação ou catástrofes ambientais em outros lugares. Isso não significa que a desconfiança das pessoas seja irracional. Faz sentido questionar quando algo muda tão rápido e de um jeito tão violento. Mas nesse caso, a resposta mais provável não está em uma antena no Alasca. Está em algo bem mais simples e, de certa forma, ainda mais preocupante. Um planeta cujo clima está se comportando de um jeito diferente do que estava acostumado a se comportar. E olha, o Brasil não é exatamente estranho a tornados, só que a gente esqueceu disso. Em agosto de 1959, no evento que poucos brasileiros conhecem, uma sequência de pelo menos 10 tornados, alguns classificados como F4 ou mais na escala Fujita, atingiu o sul do país e matou mais de 100 pessoas. Foi, até hoje, um dos episódios mais mortais da história do país envolvendo esse tipo de fenômeno. A diferença é que naquela época, isso era um evento raríssimo, quase esquecido depois de acontecer. Hoje, 67 anos depois, estamos falando de dezenas de tornados só nos primeiros 7 meses do ano, com direito a novos recordes sendo quebrados enquanto você assiste a esse vídeo. Então fica a pergunta que eu queria te deixar. O que estamos vendo é só um ciclo natural mais intenso do que o normal, ou é o primeiro sinal visível de que o clima do planeta está mudando de um jeito que a gente ainda não sabe administrar?